Senado Federal aprovou o projeto de lei que proíbe que os animais sejam juridicamente tratados como objetos e prevê a proteção do Estado em caso de violação e de maus tratos. Os detalhes você acompanha numa entrevista a partir de agora. Como é que era encarado antes esse regime jurídico e o que muda na prática com a aprovação desse projeto de lei? Certo. Inicialmente, é importante destacar que os animais, na legislação brasileira, e quando eu falo legislação brasileira, o Código Civil, reconhece os animais como coisas. O termo que é utilizado lá é o termo semovente. Semovente seria uma coisa que se move por si próprio. Então, os animais, durante todo esse tempo, tiveram esse status jurídico de coisa e a partir desse PLC 27 de 2018, que foi votado essa semana no Senado, se abriu um cenário que modifica essa natureza jurídica. Por quê? Porque esse projeto ele é oriundo da Câmara dos Deputados, ele é de autoria do deputado federal Ricardo Izá, e nesse projeto se reconhece a senciência dos animais. A senciência é a capacidade de sentir, que um ser tem de sentir dor, medo, frio, fome. Então, essa característica é também encontrada nos animais. Tá, mas na prática, como é que funciona isso? Em termos, por exemplo, de uma denúncia de maus tratos? A legislação brasileira, ela tem uma lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 32, ela dispõe, dos crimes que são praticados contra os animais. Então, a partir desse reconhecimento do animal como um sujeito de direito, é possível que no futuro essa própria legislação, no caso a Lei de Crimes Ambientais, ela sofra uma modificação. Por quê? A pena que consta lá, por exemplo, para quem comete o crime de maus tratos é a detenção, não é a reclusão. Existem projetos já no Congresso Nacional pedindo reclusão, a pena de reclusão para quem comete o crime de maus tratos. Então, a partir dessa aprovação desse projeto, todas as outras legislações que nós temos vão sofrer a modificação. Que a polícia seja acionada, Existe um disque denúncia, no qual as pessoas não precisam se identificar, porque é um problema muito grande para quem quer denunciar vizinho, por exemplo, o medo de criar um mal-estar, de criar uma confusão. E que cria mesmo, A gente sabe que Então, é importante que as pessoas vejam realmente se o animal está numa situação de maus tratos. Porque se o animal estiver, é preciso fotos, vídeos, É preciso que se tenha provas para provar de fato que o animal está sendo vítima. Hoje, muitas pessoas ainda não conhecem, mas nós temos aqui em Aracaju uma delegacia, é uma especializada, ela lavra boletins de ocorrências, nos casos de abandono, de maus tratos, é o DEPROCON, é um departamento que fica lá na Delegacia de Turismo, e as pessoas podem ir até essa delegacia e fazer suas denúncias. Caso não queira comparecer à delegacia, existe o 190, 181 também para se ligar e efetuar a denúncia. O projeto inicial ele foi construído, inclusive com participação da OAB, eu digo assim, com participação da OAB, porque as comissões, elas ajudaram no sentido jurídico, para formatar esse projeto do Ricardo Izá. Inicialmente não se houve nenhuma, vamos dizer assim, acepção, Determinado animal entra, outro não. Foram para todos os animais. E chegando no dia da votação, é preciso que se esclareça interesses econômicos que estão representados lá por meio de vários parlamentares pesaram. Porque eles entenderam que a aprovação de um projeto no qual inseria todos os animais poderia complicar o lado econômico e outras questões que toda a sociedade sabe. Então, foi construído, na verdade, um verdadeiro acordo para que, olha, os animais são seres sencientes, mas existe um dispositivo lá que ressalva que os animais utilizados em esportes equestres, tipo vaquejada, rodeio e aqueles utilizados para fins da agropecuária, eles estão ressalvados, mas, claro, resguardando a dignidade desses animais. Ou seja, eles não são coisas, mas continuam sendo manipulados e tratados como acabam. Coisas. E esse projeto, a aprovação, se no futuro se der, a minha expectativa é que chegando na Câmara, a emenda não passe. Porque se a emenda não for aprovada, como é um projeto conclusivo, ela não vai precisar ter uma votação no plenário da Câmara novamente, vai para a sanção presidencial. Então, é importante pressionar os deputados. Mas de que forma? Então, redes sociais,
porque foi um dos principais instrumentos utilizados nessa campanha, né, na hashtag Animal Não É Coisa. Redes sociais, ligar para os gabinetes, mandar e-mail para as assessorias, se encontrar com o deputado na rua, falar, pressionar e pedir apoio. Então, tá aí a mensagem da doutora Daniele, que você também pode fazer a sua parte, ela, todo mundo junto, pressionando aí, participando ativamente das redes sociais, utilizando inclusive essa sugestão da hashtag Animal Não É Coisa, para que a gente consiga realmente salvaguardar a dignidade e o bem-estar dos animais. E não são só apenas os animais domésticos. Não, não. São todos os animais, no caso, ressalvados de acordo com essa emenda, né? Esses animais utilizados para esses fins. A emenda que dizia que seriam os animais domésticos, ela caiu. E que, mesmo com a ressalva desses animais, quem sabe a gente pressionando em grande e larga escala, a gente não consiga... Exatamente, o projeto passe no todo e que se saiba também que todo mundo pode construir, né, uma sociedade melhor. A gente não precisa necessariamente só dos políticos, a sociedade civil organizada, todo mundo pode contribuir de alguma forma para que as coisas venham a mudar, né? Não há como negar. No convívio diário com esses companheiros de quatro patas, a gente sempre se questiona se está fazendo tudo direitinho. E para você que já estava sentindo falta de ver a sua dúvida tratada aqui, acompanhe a estreia do quadro Dica do Vet. Se você tem uma cadelinha em casa e ainda não castrou, vai precisar prestar mais atenção numa fase importante. O cio exige cuidados especiais por parte dos tutores, principalmente se a chegada de filhotes não estiver nos planos da família. Eu percebi que ela estava com a genitália dela um pouco inchada. Aí eu disse, ela vai entrar no cio de novo. Quando eu percebi que ela ia entrar no cio, por conta do tamanho dela ser bem menor do que ele, eu deixei. Porque eu achei que não havia um cruzamento entre um bulldog inglês com uma salsicha. Chegou a perceber o sangramento na vagina dela? Bastante. E o cruzamento ocorreu quando estava parando o sangramento ou você ainda havia muito sangramento e depois houve o cruzamento? Não, ele já estava um pouquinho no término do sangramento. Não estava sangrando tanto quanto ela estava no começo. Outro fator interessante que deve ser destacado é que a cadela não fica predisposta a receber o macho, nem fica fértil para uma gestação em todo o período que ela está sangrando. É interessante que seja notado que ela vai estar fértil só ao final do sangramento. Então, é muito provável que você perceba que vai reduzir a quantidade de sangramento e, nesse momento, sim, é bastante perigoso haver o cruzamento e a gestação. Percebi, sim, que a Cristal, que é a cadela, a salsicha, estava no cio, até porque o Snow estava cercando muito ela, né? Mas, por se tratar de duas raças de portes totalmente diferentes, e pela dificuldade que nós sabemos que a raça do Bulldog inglês tem no cruzamento, achávamos que seria quase impossível ocorrer esse cruzamento. Cios em cadelas normalmente ocorrem aos primeiros 6 meses de idade, podendo a cadela ter 2 cios por ano. Sinais que os tutores devem estar atentos quando a cadela esteja no cio seriam inchaço de vagina, sangramento, que é a parte que os tutores mais se incomodam, e os machos normalmente apresentam um comportamento de interesse pela fêmea. Essas são as questões que os tutores devem estar mais atentos para evitar uma gravidez indesejada. Vou separar, não vou separar? Fiquei naquela dúvida. Separei até uns 2 dias, mas aí eu disse, não, ele está muito triste, eu vou deixar ela com ele. Quando eu vi, ela estava presa nele. Eles se largaram e começaram a correr, brincar normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí veio a dúvida, meu Deus, será que aconteceu uma gestação aí? E vocês aí de casa, já devem ter percebido que aqui nesta família, os conselhos do veterinário chegaram um pouco tarde. Olha aí o Snow, já comemorando até o seu primeiro dia dos pais. Os bebês estão aí, estão crescendo, fortes e saudáveis, né?
Vou ver se eu encontro um emprego para Snow para ele ajudar a manter essa ninhada de 5 filhotes, mas por enquanto todos em casa e estamos curtindo. E aqui vão algumas dicas para quem precisa ajudar jovens mamães, como a nossa Cristal, a cuidar de seus pequenos. Tenha certeza que todos os filhotes estão mamando. Cuide para que a mãe não deite em cima dos filhotes. Mantenha o local sempre limpo, aquecido e livre de correntes de ar. A nutrição dessa mamãe também deve ser reforçada e, se possível, ela deve receber uma suplementação. E aí, você também tem um garanhão desses em casa? É bom não esquecer das dicas de hoje. Até a próxima! Depois do intervalo, esses famosos bigodes têm funções que vão muito além do puro charme. A gente volta já.